Galera, vamos então para o nosso segundo vídeo, revisãozinha Wayne, e agora o que a gente vai falar? Eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, raciocina comigo. Se a questão vai ser interdisciplinar, como a gente está imaginando, vai ser um pouco mais complicado ele te pedir um circuito elétrico para você ficar analisando o circuito. É mais fácil ele cobrar as leis de Ohm, as equações de potência, consumo de energia numa residência, a relação entre potência elétrica e potência mecânica. Isso daí seria mais provável numa prova interdisciplinar. Lembrando que eu estou fazendo hipóteses a respeito disso, eu não tenho uma bola de cristal. Mas pela lógica, número de questões reduzido. Várias matérias para cobrar. Questão interdisciplinar, tu vai colocar um circuito elétrico com duas malhas para você aplicar Kirchhoff. Eu não jogaria nessa linha. Olha só, bicho, eu estou arriscando na antivéspera da Wayne. Mas eu apostaria mais na eletrodinâmica, numa questão nessa linha que eu estou te mostrando aqui. Ó. Vamos ver. Variando a diferença de potencial elétrico em volt aplicado a um dispositivo e medindo a intensidade de corrente elétrica que atravessa, obtemos os resultados mostrados abaixo. Então, nós temos uma tabelinha aqui. Sabendo que a resistência elétrica desse condutor mede 40 ohms quando a corrente elétrica vale zero. Sobre essas propriedades elétricas desse condutor, assinale o que for correto. Aí ele quer saber se esse condutor é ômico, se a resistência varia linearmente. Cara, então eu vou fazer o seguinte, pelas perguntas dele, eu vou montar um gráfico da resistência desse condutor. Para montar o gráfico, vou deixar a tabelinha aqui para você. Ó. U versus I. Quais são os valores de U que eu tenho? 0, 15, 50, 90. 130, 170. Os valores de I, 0, 1 quarto, meio, 3 quartos, 1 e 5 quartos. Ó, eu já percebo que a variação embaixo é linear e em cima não é. Então eu já sei que não vai ter um comportamento linear. Lembrando da expressãozinha da lei de Ohm, primeira lei de Ohm, Uri, isolando a resistência da DDP dividido pela corrente, DDP por corrente. Bom, tenho DDP, tenho corrente, venho aqui, faço mais uma linha agora de resistência. Ele falou que no primeiro caso dá 40 ohms. Não dá para fazer, né? O por I, ele tem que ter passado a informação, como ele passou no enunciado. Agora o próximo. U dividido por 1 quarto vai dar 60 ohms. 50 dividido por meio dá 100 ohms. Está variando e não está variando de maneira linear. 90 dividido por 3 quartos vai dar 30 vezes 420. Aqui dá 130. Aqui vai dar 34 vezes 4. 34 vezes 4, 16, 136. Feito. Agora eu vou montar um gráfico para ver o formato dessa curva. Vou tentar fazer uma escala bem bonitinha. 1 quarto, meio, 3 quartos, 1, 5 quartos. Aqui é a corrente elétrica. Agora aqui. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Estou indo de 20 em 20. Perfeitinho. Agora vamos lá. Primeiro ponto do gráfico, 40 a 0. Segundo ponto do gráfico, vale 1 quarto a corrente, 60. Quando vale meio, vale 100. Quando vale 3 quartos, vale 120. Quando vale 1, vale 130. E quando vale 5 quartos, vale 136. Olha o comportamento.
Esse é o comportamento. Então fizemos o gráfico e a tabela da resistência em função da corrente e DDP. Agora vamos ver as perguntas do cara. Então aqui a nossa habilidade foi mais em retirada de dados, construção de tabela, coisas da linha. A resistência elétrica do condutor aumenta linearmente com a corrente elétrica aplicada? A gente já viu que não. A última coisa que esse gráfico é linear. A resistência do condutor, quando a corrente vale 1, é de 130 ohms. Vamos ver na tabela? Corrente vale 1, 130 ohms, verdadeiro, já soma 2. Já soma 2. Num gráfico, DDP versus corrente, a resistência de cada ponto é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pela origem e pelo ponto. Ah, olha só. Vamos ver. A resistência, nesse ponto, no X aqui, ó, é o coeficiente angular dessa reta. Tá certo isso? Tá certo? Porque o coeficiente angular vai ser o cateto oposto, que vai ser 120, pelo cateto adjacente, que é 3/4. E vai dar a resistência. Ah, deu aqui 120, 3/4, é isso, né? Tá. Opa, peraí. Não. Esse gráfico aqui é um gráfico de resistência. Oh, caramba. Esse é um gráfico de resistência. Não. Não vou nem cortar o vídeo, vai ficar assim. Presta atenção. Falta de atenção causa essas coisas. Ele falou isso daqui, ó. Eu tenho um gráfico de DDP versus corrente. DDP versus corrente. Vamos montar o gráfico aqui. Quarto, meio, 3/4, 1, 5/4. Agora os valores de DDP. A DDP vai até 170. Então, pegar na escala do gráfico aqui, ó, vou ter que fazer assim. Aqui é 200, 100, 150, 50. Agora vamos lá. No primeiro valor, 15 1/4. 15 vai estar aqui embaixo, ó. Depois, 50 meio. Depois, 90 3/4. Depois, 130 1. Depois, 170 5/4. Tá? E não deu uma reta. Se você pegar aqui, não vai dar uma reta. Dá um troço meio doidão aqui. Tá? Dá um... Tinha que fazer uma escala melhor, mas não vai dar uma reta. Aí o que ele fala? Agora sim. Qual a resistência desse ponto? Traça uma reta. É o coeficiente angular dessa reta. Aí sim, cateto oposto é a DDP. Cateto adjacente é a corrente. Então, DDP dividido pela corrente é a resistência. Então tá certo. Eu fui empolgado nesse gráfico? Não, porque esse gráfico é de resistência. Isso é a nossa querida falta de atenção, aquela que faz você errar coisas que você sabe no vestibular. Tem que ter cuidado com isso? Não vou nem te falar, né? Você acabou de ver. É verdadeiro? Verdadeiro. O condutor dissipa 21 watts quando a corrente vale meio. Ó, tem um gráfico prontinho. Aqui. Quando a corrente vale meio, a potência é igual a π. Potência elétrica é π. A corrente é meio vezes a DDP, que é 50. Isso vai dar 25 watts e não 21. Então tá fora, sai fora. Condutor é ômico. Última coisa que ele é ômico. O comportamento dele é bem diferente. Né? O comportamento... até que não é tão diferente. O comportamento foi aumentando
provavelmente esse condutor foi aquecendo, mas o aumento não é linear. O aumento não é linear. Tá? Então, faz uma curva meio estranha aqui. Legal. Então, nessa questãozinha foi abordada a primeira lei de Ohm, um pouquinho de potência. Auxiliando nessa equação de potência, você não pode esquecer do empate. Energia é igual a potência vezes o tempo. Nas unidades, para o cálculo de energia elétrica da sua residência, quilowatt-hora, potência dada em quilowatts e o tempo dado em hora. Isso daqui calcula gasto de energia da sua residência. Então, cara, essa foi a dica do nosso segundo dia de revisãozinha, uma questãozinha de cada tópico com algumas coisas. Hoje, o que ficou de lição para você? Atenção, senão você faz análises erradas na hora da prova. E eletricidade, com questões mistas, leis de Ohm, energia, potência, cálculo de energia, questões ligando potência elétrica a potência mecânica. Eu jogaria nisso daí. Valeu? Até amanhã na nossa última aula.